abençoem tudo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Pai de sua igreja, enquanto não tem um tábito igual o pastor Filho, vai nesse aqui mesmo, né, pastor? Usa que tem. Irmão, a leitura de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso ao 12 até o 14. Quem achou diz amém. 1 Timóteo capítulo 4, do verso 3 ao 14, e depois leremos do 2 Timóteo. Que diz o seguinte: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos do presbítero. Em outra tradução, ou a tradução de vocês vai dizer: não despreze o dom que há em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso ao 5. É só virar a folha. Quem achou diz amém. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Tome seu assento. Glória a Deus. Tá um pouquinho espaçoso aqui, mas vamos ao que tem, né, irmã? Irmãos, dou graças a Deus por estar aqui essa noite, né, pela graça do Senhor, a qual foi me confiada de transmitir a mensagem hoje aqui. E o tema hoje é: não despreze o dom que há em ti. E, sinceramente, quando Daniel me chamou, eu estava com o intuito de pregar uma outra mensagem, especificamente 2 Samuel, capítulo 24. Eu ia falar sobre Davi ali, né? E no dia seguinte, eu acho que foi algumas horas depois, foi Daniel. Foi algumas horas depois, Daniel mandou mensagem para mim falando sobre o tema. E pense num cara ruim para pregar ou falar sobre tema ou trazer uma mensagem temática. Sou eu. Eu gosto de ler e pregar um texto a qual eu me identifico. E para mim é um desafio, né, pela misericórdia do Senhor. Até 1h30, menos de 1h30, eu até falei para minha esposa: será que dá tempo ainda de desistir antes do culto, né? E é sobre esse tema que nós vamos trabalhar hoje: não despreze o dom que há em ti, né? Falar um pouco também sobre desistência, sobre fracasso. E não somente é isso, mas também desânimo espiritual, né? Que alguns cristãos nós estamos sujeitos a isso. E a carta primeiro a Timóteo, ela foi escrita em 62 depois de Cristo, né? E Paulo, na sua primeira prisão, está lá descrito em Atos 28, ele escreve não somente 1 Timóteo, como também ele escreve a carta pastoral, também a carta de Tito, né? Outra carta pastoral não somente destinada a Tito, né? Ou seja, ele escreveu tanto a carta de 1 Timóteo em 62 depois de Cristo, e também escreveu a carta de Tito.
E já na segunda carta de 2 Timóteo, ele escreveu essa carta entre 66 e 67 depois de Cristo, né? Paulo, quando escreveu esta carta, ele já estava na sua última prisão. Quando Paulo escreveu essa carta, essa última carta de 2 Timóteo, ele estava preso em Roma, na sua última prisão, no seu último estágio. Ele estava escrevendo a sua última carta. E ele vai escrever para Timóteo ali, aconselhando ali, né? E eu quero falar sobre quem era Timóteo. Timóteo, primeiramente, ele era filho de uma mãe judia, de um pai grego, descrito em Atos 16, capítulo 16, do verso 1. Vocês vão perceber ali a origem de Timóteo, né? Onde a mãe dele era judia e o seu pai era grego. E também, não somente a isso, ele também aprendeu com a sua avó chamada Lloyd, né, que foi uma das personagens principais que instruiu o Timóteo nos caminhos do Senhor. Paulo vai especificar isso na sua carta, dizendo: olha, lembro-me da sua fé não fingida, e também da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd, a qual instruíram ao jovem Timóteo nos caminhos do Senhor. E eu quero abrir um parênteses sobre isso, instruir a criança no caminho do Senhor. Lá em Provérbios vai dizer: instrui o menino, a criança no caminho se deve andar, quando ele estiver adulto não se desviará dele. E muitos pais, eles têm negligenciado os ensinos dos seus filhos dentro dos seus lares, dentro da escola, dentro também da igreja. Eles deixam os seus filhos ao léu. Quando vai para a escola, os seus filhos estão sujeitos à ideologia de gênero, ensinos contrários que vai contramão das escrituras sagradas. E o pai ali, ele não percebe isso, a mãe, ele não percebe isso, porque ele não está nem aí. Ele entrega o seu filho na escola, e aquele filho dele ou a filha dele está sendo instruído por ideologias malignas, e ele não está percebendo. Outra questão é a escola bíblica dominical. Os pais muitas vezes trazem os seus filhos para a escola dominical, isso é louvável a Deus, para aprender sobre a palavra do Senhor. Só que os pais, por muitas vezes, deixam os seus filhos nas mãos das titias da escola dominical, e em casa esquece de educar os seus filhos, ler um versículo com ele, ler uma palavra com ele, cantar um hino com ele, fazer um culto doméstico, ensinar o caminho do Senhor. E muitos pais têm negligenciado o caminho dos filhos por causa disso, não ensinam a criança no caminho se deve andar. E a Bíblia vai dizer que o jovem Timóteo, ele estava em boas mãos, ele foi educado, ensinado pela sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Por mais que o pai de Timóteo ele foi gentio, um grego, a sua mãe e sua avó estavam ensinando a Timóteo a caminhar pelos caminhos do Senhor. E Timóteo, ele pertencia à cidade ali de Listra. Em Icônio, ficava cerca de 60 quilômetros da Antioquia. E Paulo, quando vai visitar essa cidade pela primeira vez, ele percebe algo diferente em Timóteo. E as pessoas vai dizer, o versículo vai dizer que as pessoas dali de Listra e Icônio, eles davam bom testemunho de Timóteo. E Paulo, percebendo isso, ele decide separar Timóteo para o ministério. E ele pega Timóteo, ele circunda Timóteo por causa dos judeus. Porque os judeus sabiam que o pai de Timóteo era grego, era gentio. E Paulo, temendo a isso, ele vai circuncidar Timóteo por causa de uma discussão do concílio que teve em Jerusalém, por causa acerca da circuncisão.
Paulo vai com Barnabé. A Bíblia vai dizer que alguns judeus descem da Judeia e vai dizer: olha, para vocês serem salvos, lá em Antioquia, ele vai dizer da Judeia, vai dizer assim: olha, quando chega a Antioquia, para que vocês sejam salvos, vocês precisam circuncidar. E ali gera uma discussão entre ele, Paulo e Barnabé, discutindo acerca desse assunto. Vai levar essa questão em Jerusalém, aos pés dos apóstolos, para tratar esses assuntos. E chegando lá, quem se envolve nessa discussão é o Pedro, que se levanta, depois Tiago se levanta, né, defendendo o evangelho, que não precisava um gentil a circuncidar, né? Por isso que Paulo, ele temendo uma segunda discussão, ele decide circuncidar o jovem Timóteo. Segundo Timóteo se divide em 5 tópicos. Eu separei aqui. O primeiro é saudações. O segundo, encorajamento. O encorajamento a Timóteo, descrito em capítulo 1, do verso 3 ao 18. Reacender o dom, capítulo 1, do 3 ao 7. Compartilhar no sofrimento, capítulo 1, do verso 8 ao 14. Prestar atenção nos bons exemplos, em exemplos bons e maus, capítulo 1, do verso 15 ao 18. E o segundo é o terceiro. O terceiro a orientação a Timóteo, que é capítulo 2, verso 1 ao 26, o chamado à perseverança, o chamado à concentração no que é essencial. Os últimos dias, capítulo 3, do verso 1 ao 17, e suas características, a proteção de Timóteo. Os 5 instruções finais, do verso 14, capítulo 14, do 1 e o 22, uma exortação solene, as circunstâncias e perspectiva de Paulo, capítulo 4, verso 6 ao 18, e saudações finais. Enfim, falando sobre esse tema, não negligencie o dom que há em ti. Paulo vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, o dom que foi dado a você, não despreze o dom que foi dado a você, feito em posição pelas mãos dos presbíteros. E ali Paulo vai dizer: ó, não despreze, ninguém despreze você por causa que você é jovem, né? Já em 2 Timóteo, no capítulo 1, do verso ao 6, Paulo vai dizer: olha, por essa razão, torno a lembrá-lo de que em você, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E outra tradução vai dizer: olha, coloca a versão Almeida para mim, a minha NVI, a versão Almeida do capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6. Isso. Desperte o dom que há em ti. Em 1 Timóteo, ele vai dizer: não despreze o dom que há em ti. Já em 2 Timóteo, ele vai dizer, a segunda carta, ele vai dizer: Timóteo, não despreze o dom que há em você. Timóteo, ele já estava querendo desistir na sua caminhada. Timóteo, ele já estava esfriando na sua caminhada, por causa que Paulo, ele estava preso na sua prisão em Roma. Todos abandonaram ali Paulo por causa da sua prisão. E eu estava vendo ali uma foto da prisão de Paulo, na minha Bíblia de estudo King James. A prisão era dentro de um calabouço, uma prisão obscura, e Paulo estava ali sozinho naquela prisão ali, e todos abandonaram ele. E agora Timóteo, ele estava enfraquecendo na sua fé,
querendo parar na caminhada, querendo desistir do seu chamado. Por causa de quê? Por causa de... descrito no capítulo 2, do verso 17, Paulo vai descrever, olha, o ensino deles se alastra como câncer, entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, assim alguns já perverteram a fé. Ou seja, por mais que Timóteo ele foi implantado na cidade de Éfeso ali para pregar contra heresias, contra as fábulas, contra as outras doutrinas, ao contrário das Escrituras, Timóteo ele estava agora desanimado. Por quê? Como eu já falei, Paulo estava preso. E não somente isso, existia outros opositores que estavam pregando outra coisa que era diferente das Escrituras, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, falando que, ou seja, trazendo hoje para a atualidade, esse Himeneu e Fileto, eles pregavam o que? A prosperidade, como existe hoje. Na nossa atualidade, muitos falsos profetas têm surgido na nossa atualidade, no nosso meio e dentro da igreja. Agora perceba que Timóteo ele está desanimado na sua caminhada, na sua fé. Ele pregava o evangelho. Enquanto ele pregava o evangelho de um lado, existia Himeneu e Fileto entregando chave da vitória, revelação, revelando CPF, pessoas que estavam levando ali para a cidade de Éfeso ali algo diferente para aquela população, né? Por mais que Timóteo pregasse a mensagem do evangelho, a arrependimento e a salvação, existia ali opositores que iam contrários às Escrituras. Glória a Deus. Lá em Salmo 73 vai dizer que o salmista ele quase se desviava por causa que ele olhava a prosperidade dos ímpios. E muitas vezes queremos parar na caminhada por causa disso. Olhamos para os nossos vizinhos, nossos amigos estão prosperando. Olhamos para a nossa vida e não acontece nada. Queremos muitas vezes abandonar a nossa fé, largar a cruz, largar o evangelho, porque não acontece nada em nossa vida. Mas não esquecemos que Deus tem dado saúde a partir do momento que você tem levantado da sua cama. Deus tem dado saúde e livramento à sua família, que você a qual tem saído para a escola para trabalhar, e você não tem percebido isso. Sabe por quê? Porque os seus olhos estão concentrados em bens material. E muitas vezes nos apegamos a isso. E Paulo vai dizer, olha, não despreze o dom que há em ti. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesta noite, uma pergunta retórica. Qual o dom que Deus tem dado a você para propagar o evangelho, para contribuir com o evangelho, para contribuir com o seu reino? É ser um zelador? É ser um sonoplasta? É ser um regente? É ser um ministro de louvor? Um pregador da sua palavra? Um secretário dentro da igreja? Qual o seu chamado? Qual o seu dom para exercer por excelência? Com excelência? Qual o seu chamado? A qual você tem negligenciado, desprezado, querendo desistir? Porque somos falhos. Você acha que eu por muitas vezes já não parei, já parei para pensar em desistir? Querer desistir da mídia da igreja? Querer desistir do departamento da família? Você acha que é fácil acordar pela manhã para vir à escola dominical cansado?
Não é fácil. Você acha? Então, nós somos falhos, nós somos imperfeitos e muitas vezes queremos desistir, parar o nosso processo na caminhada. E Paulo vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, lembre-se de Cristo ressuscitado. Ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Aí Paulo vai dizer no versículo 9 do capítulo 2 de 2 a Timóteo: pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus, ela não está presa, Timóteo. Por isso, Timóteo, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo com a sua glória eterna. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você desiste de reger um conjunto, quando você desiste do secretariado, quando você desiste do seu dom, a qual Deus lhe deu para pregar, para ministrar, você está contribuindo para que uma vida sofra, para que uma vida se perda. Paulo vai dizer a Timóteo: olha, Timóteo, é por isso que eu estou preso em algemas e estou sofrendo por evangelho, por amor a Cristo Jesus. E você quer desistir tão pouco? As lutas vêm para querer parar na caminhada, querer desistir na caminhada. E muitas vezes você quer desistir do seu casamento, desistir do seu cônjuge, desistir da família, por achar que alguém não tem mais jeito. Sua família, às vezes você abre até a boca que não presta, e você é até ovelha negra. Talvez você tenha falado isso, desse ditado popular. Desistir de orar por aquele filho que está entregue às drogas, o seu marido ou o irmão que não aceitou o evangelho ainda. Talvez você tenha desistido de orar, desistir do evangelho da salvação. As lutas, as tribulações são tantas que você quer desistir da salvação, desistir de Cristo. Eu lembro que uma vez que minha mãe, ela estava passando por uma dificuldade em sua vida. Eu era muito pequeno e eu cresci no evangelho a partir dos 4 anos de idade. E eu já estava eu era pequeno, né? E já um pouco entendido das coisas. Eu me lembro quando a minha mãe, ela chorando, ela abriu a sua boca: Senhor, me perdoa, mas eu estou desistindo de ser cristão. E aquela cena está dentro da minha memória gravada. E eu, criança, vendo aquilo, sentindo a tristeza da minha mãe, por causa das lutas que surgiam, das provações que vinha. Ela desistiu nesse período, né? Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, que ela está hoje firme no evangelho, né? Desistir da função eclesiástica, desistir do seu dom. Você muitas vezes não quer ser mais obreiro da casa do Senhor. Você não quer ser um auxiliar, um cooperador, um diácono, seja lá qual a sua função eclesiástica. E você quer parar na caminhada, desistir do seu chamado, desistir do departamento, assim como já falei, desistir de ficar no conjunto. Muitas vezes, jovem, eu levei eu me lembro que uma certa vez eu levei uma repreensão da minha dirigente no ensaio dos jovens, dos adolescentes. E eu falei para minha mãe: mãe, eu não quero mais participar do jovem. Ela me fez vergonha na frente de todo mundo. Ela falou para mim: olha, não, ela está totalmente certa. Se você está errado, ela te corrigiu.
né? E eu fui pronto para minha mãe: mãe, eu não quero fazer mais parte do conjunto. E muitas vezes somos pegos a isso, por causa de uma palavra, alguma coisa, um gesto. Você quer parar de cantar no conjunto, você quer desistir. E Deus, Ele não quer isso. Desistir de pregar. Quantas vezes já falei para o Senhor: Senhor, eu não tenho vocação para pregar. Eu falei, quase que eu desistia, Daniel. Quase que eu desistia de vir hoje à noite aqui para trazer essa mensagem. Eu disse: minha vocação é escrever. Uma coisa é escrever, outra coisa é pregar. Ter a vocação para falar para o público. E eu quase que desistia. E muitas vezes somos pegos a isso, queremos desistir do chamado, desistir de cantar. Quantas vezes você não quer cantar mais, cantar na igreja? Quando alguém te chama para cantar, para louvar, cantar no conjunto, quantas vezes você não quer cantar mais? E você ter falado: essa não é a minha vocação. Mas deixa eu te falar, a Bíblia vai dizer que quando Saul estava sendo atormentado pelo espírito maligno, Davi, ele começava a tocar, e aquele espírito era repreendido. E eu quero falar de alguns personagens da Bíblia aqui que também desistiram. Jonas foi um deles que desistiu de pregar a mensagem do evangelho lá em Tarso. Arrependimento para aquela nação de Nínive. Jonas também desistiu de pregar a mensagem. E a história você já conhece, que ele foi engolido por um peixe, né? E ali depois ele se arrepende dentro daquele vento do peixe, e ele vai levar a mensagem para Nínive. E deixa eu te dizer o resultado. Historiadores vão dizer que aquela cidade de Nínive era cerca de 120 mil habitantes. Até o rei daquela cidade se converteu, se arrependeu dos seus pecados, por causa da advertência de Jonas. Se Jonas não tivesse ido pregar contra aquela cidade. Outro personagem, Elias, ele desistiu, ele pediu a morte: Senhor, não tem mais nenhum profeta, somente eu fiquei, por causa de Jezabel, que estava matando todos os profetas naquela região. E Elias vai cair em uma depressão profunda, pedindo a morte, querendo desistir. Deus pessoalmente vai falar para Elias: o que é que você está fazendo aqui nessa caverna? Você está pensando que é só você que existe em Israel? 7.000 joelhos não se dobraram para Baal. Seu lugar não é aqui, Elias. E Elias foi arrebatado por um redemoinho. O resultado dele foi esse. Outro personagem foi Cleopas, e outra pessoa que foi a caminho de Emaús. Depois que eles já haviam sido desistidos, depois de 3 dias, eles não tinham mais esperança do Messias ressuscitar. Deixa eu te falar, a Bíblia vai dizer que quando eles estavam caminhando de Emaús, o próprio Cristo caminhando com ele: do que vocês estão conversando? É como Jesus estivesse dizendo: por que vocês estão desistindo? Uma mensagem direta para aqueles 2 homens em caminho de Emaús: do que vocês estão conversando? E aqueles homens olham para aquele viajante, não conhecendo Cristo, por causa da sua tristeza, os seus olhos foram impedidos de reconhecer o Mestre. E aqueles homens vão dizer: olha, você não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso Mestre, um homem poderoso em obra, um grande profeta. E Jesus começa a pregar ali acerca de Isaías, que era necessário que isso viesse a acontecer. Aqueles homens que haviam desistido de ficar em Jerusalém, agora eles voltam novamente para Jerusalém,
porque a mensagem ardia em seu coração. A cidade de Samaria, ela já havia sido a cidade de Samaria já havia sido já tinha desistido, não tinha mais esperança, porque a nação síria havia cercado a cidade de Samaria. Todos os povos ali não tinham mais esperança, nem o próprio rei. Mas deixa eu te dizer, existiam ali 4 leprosos fora da porta de Samarias, que ninguém dava nada por eles. E eles vão dizer: olha, se nós ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Se nós vamos ao acampamento sírio, se eles deixarmos viver, viveremos. Se morrer, morreremos. E deixa eu dizer uma coisa para você: a cidade toda de Samaria, juntamente com o rei Jorão, não tinha mais esperança. Já tinha sido havia desistido. E já estavam comendo cabeça de animal, comendo cocô de pombo. Não tinha mais esperança, já havia sido desistido. E 4 leprosos, eles se levantam para ir ao acampamento sírio em busca de comida. E Deus usa aqueles 4 leprosos, que ninguém dava nada. E a cada passo que eles davam, Deus confundiu o acampamento dos sírios como um grande exército que caminhava ali. E todos eles começaram a fugir. Você já imaginou se aqueles homens tivessem desistido? A gente não saberia a história dele hoje. Não estava contando a história dele hoje. Você nasceu com um propósito na sua vida. Você nasceu com um legado na sua vida. E Deus colocou na sua mão uma grande responsabilidade. Cabe a você despertar o dom que há em você. E Timóteo, ele vai querer desistir. Timóteo, ele vai fraquejar na caminhada. A circunstância de Timóteo não era tão boa. Paulo vai dizer na sua primeira carta: Timóteo, toma um pouco de vinho por causa do teu estômago, não somente água. Talvez ali Timóteo estava desanimado por causa da sua saúde física, caindo no descrédito. Como é que ele iria pregar a mensagem do evangelho estando doente? E muitas vezes queremos parar por causa disso, por causa de uma dor de cabeça, por causa de uma dor de dente. Não queremos vir para a igreja, não queremos para o ciclo de oração, não queremos evangelizar. E nós arrumamos desculpas esfarrapadas para não fazer a obra do Senhor. Aí Paulo vai dizer no capítulo 4, Timóteo, do verso 2: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. E Paulo vai dizer: Timóteo, todos me abandonaram, Timóteo. Todos me abandonaram. Demas me abandonou, amando mais ao mundo do que a Cristo. Ele foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia. E Tito, quando eu li isso aqui, eu fiquei admirado. Tito, que era pastor da igreja de Creta, na ilha de Creta, a antiga ali a região dos filisteus. Tito, que era pastor daquela região, tinha abandonado a Paulo. A Bíblia vai dizer aqui, olha, Tito foi para Dalmácia.
Mas Tito não era pastor de Creta? Tito não era responsável por Creta? Até Tito, que era um pastor escolhido ali para dirigir a igreja de Cretas, ele havia desistido também de Paulo com vergonha, porque Paulo estava preso, com vergonha do evangelho. E Paulo vai dizer: olha, pelo qual sofro e estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus, ela não está presa. Paulo estava se declarando ali como criminoso, ali em Roma, por pregar a mensagem do evangelho. E Timóteo, ele vai ficar com vergonha por causa disso, que o seu pastor, o seu mentor, a qual ele é considerado ali o seu pai na fé, Timóteo era considerado um filho na fé para Paulo. E agora Timóteo, ele estava com vergonha de Paulo, e todos começaram a abandonar. E ele vai dizer a Timóteo: não desista na sua caminhada, persevere, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não tenha vergonha do evangelho, Timóteo. E eu quero finalizar aqui a minha mensagem. Eu queria louvar ao Senhor juntamente com a minha esposa. Eu não sei esse hino completo, ela sabe, né? E que traz a complementar esse tema que foi pregado aqui. E se você tiver o desejo do seu coração de querer vir aqui na frente para que eu possa orar para você, que você está fraco na caminhada, querendo desistir de algo, querendo desistir de alguma coisa, você não tem forças mais para caminhar, exercer o seu chamado, exercer o seu dom, você não tem força a vir para a igreja, eu quero te convidar aqui na frente para eu orar por você, para que Deus possa te renovar as suas forças, as suas esperanças. Glória a Deus. Fique de pé, vamos louvar o Senhor. Esse hino vai falar com você aqui nessa noite. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, glória a Deus. Não largue a rede, não largue o seu chamado, não desista da sua vocação. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não desista da caminhada. Não desista da sua fé. Não desista de Cristo. Deus conta com você. Ele tem contado com você. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Aleluia. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Que você possa ser abençoado pelo Senhor. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Falar como o nosso pastor